Vamos conversar com a Elisiane dos Santos, ela é procuradora do Ministério Público. Vamos falar sobre uma parceria entre a Unicef e o Ministério Público do Trabalho na distribuição de kits de higiene à população vulnerável no centro de São Paulo, Kate. Bom dia, procuradora. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigada pelo convite. Legal, muito obrigado pela gentileza em atender ao nosso convite, doutora. Para começar esse bate-papo, eu pergunto justamente sobre o surgimento dessa ideia, dessa parceria entre o Ministério Público do Trabalho, a Unicef e a IBAB. Gostaria que a senhora contasse para a gente como começou esse projeto. Bom, nós já temos uma parceria histórica com a Unicef, no enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes, com foco na questão do trabalho infantil. Nesse momento agora de pandemia, nós temos no Ministério Público do Trabalho buscado direcionar esses recursos de multas, de termos de ajustamento de conduta, para o fortalecimento das ações de enfrentamento, à pandemia do Covid. Então, reunindo esses dois esforços, tanto do enfrentamento à pandemia e da questão de proteção integral das crianças e adolescentes, nós direcionamos esses valores, de multas para essa ação no centro da cidade, buscando contemplar essas famílias mais vulneráveis, que são famílias que têm um histórico também muito grande de situação de trabalho infantil. E aí nós temos uma preocupação tanto em evitar o trabalho das crianças e adolescentes nesse período agora, difícil, e em relação à situação de sobrevivência dessas próprias famílias, quanto no pós-pandemia. Então, essa ação ela fortalece também as ações de enfrentamento ao trabalho infantil. É bom nós lembrarmos que na sexta-feira, agora, dia 12 de junho, é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. É importante pensar também no cenário que nós encontramos no trabalho infantil nas ruas, que ele é massivamente realizado por crianças negras, então é uma ação que também termina fortalecendo essa luta antirracista, que é uma luta de toda a sociedade, tanto em relação à proteção de crianças e adolescentes, e quanto a questão do combate ao racismo estrutural na sociedade brasileira. Certo. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho do papel de cada instituição nessa iniciativa. Ok. O Ministério Público do Trabalho, então, faz essas destinações por meio de recursos de multas. Além disso, nós temos algumas ações direcionadas ao município de São Paulo, Existe um procedimento no qual é exigido também, o município já foi notificado no sentido de promover essas ações, essa política pública, que busque a proteção dessas crianças e adolescentes, porque, embora tenhamos esta ação de fortalecimento social, é importante registrar também que todo o campo da efetivação dessas políticas é uma obrigação do poder público, então se busca também essa articulação com as diferentes secretarias. O Unicef é uma agência da ONU, então já tem este compromisso também de atender, de realizar esse trabalho nacionalmente, e faz a articulação, então, de todas essas entidades parceiras. E a organização social parceira, que é a Rede IBAB, eles têm os contatos com as famílias cadastradas nessas regiões mais vulneráveis e trabalham com a distribuição efetiva dos kits de higiene. Nós estamos distribuindo também folhetos informativos que são ilustrados pelo Maurício de Souza, então as informações ali estão de formas muito fáceis, e didáticas para abranger tanto os responsáveis pelas crianças e diretamente as crianças e adolescentes. Legal, estamos conversando com a Elisiane dos Santos, procuradora do Ministério Público. Ela está falando sobre um projeto, uma iniciativa em parceria da Unicef com o Ministério Público do Trabalho. E essa parceria distribui kits de higiene à população vulnerável no centro de São Paulo. Por gentileza, doutora, gostaria que a senhora explicasse para o público que acompanha o Jornal da Rede Alesp como funciona essa distribuição.
Quantas pessoas vocês, por exemplo, pretendem atender? O objetivo é atender 900 famílias nessa primeira distribuição, né? Porque talvez a gente consiga ainda dar continuidade a essa ação. E nesse contexto de 900 famílias, a estimativa é que 2.700 crianças e adolescentes sejam atingidas com esta ação. Certo. Doutora, além dos kits de higiene, né, que a senhora mencionou, também serão distribuídas cartilhas educativas, né? Como a senhora disse, que é aí um instrumento lúdico, né? De uma maneira aí fácil para que as crianças, enfim, para que a população compreenda esse momento que a gente está vivendo. São muitas as dúvidas. O que vocês percebem? Essa população carece ainda de muita informação? Como que vocês observam isso? Eu acho que, sem dúvida, né, existem vários questionamentos, não só dessa população, né, mas por parte, assim, de todos nós, de toda a sociedade, né? Então, assim, para esta população ainda é mais difícil chegar à informação, né, no sentido desde questões mais básicas, como a higienização das mãos, né, a forma de fazer isso, a proteção das crianças e adolescentes, né, como desenvolver essas condições e como buscar acesso a isso também, porque aí nós estamos falando de uma população que muitas vezes não tem sequer um local adequado de moradia, né, um local para fazer essa higienização. Então, por isso que esta ação ela é articulada com outras ações também de instar, né, o município e as suas secretarias para que promovam as políticas públicas, né? Então, esta ação ela é só uma parte de uma grande ação, né, e missão do Ministério Público do Trabalho também, neste caso, no sentido de evitar, né, é importante que se diga isso, que o nosso papel maior na questão do trabalho é prevenir também a ocorrência do trabalho infantil, que afeta grande parte dessas famílias, como eu disse antes, e também todo o contexto, né, das pessoas em situação de rua, das crianças e adolescentes em situação de rua. Isso tem se agravado no município de São Paulo também. A gente consegue observar, né, que nos últimos anos houve um aumento dessa população. Então, é muito importante que a gente consiga realmente prevenir, né, tanto a ocorrência das situações de trabalho infantil e dar esse suporte para que haja uma prevenção, que haja uma contenção, né, medidas de prevenção à disseminação do coronavírus entre essa população. Se já está numa situação difícil, sem esses problemas, né, sem o problema da pandemia, com a questão da pandemia, a sua situação ficou ainda mais dificultada e de maior vulnerabilidade. Tá certo. Agora, as pessoas que nos acompanham e certamente devem ter ficado impressionados com as informações compartilhadas pela senhora, mas e aquelas pessoas ou mesmo empresários que queiram colaborar e ajudar? Há previsão de um canal de comunicação para que as pessoas e potenciais doadores possam colaborar também com essa iniciativa? Existe um canal de comunicação que facilita o contato com essas pessoas, doutora? O Unicef recebe doações gerais, né? No site deve ter as informações, né, sobre essas possibilidades de doações para o Unicef, que daí atende programas os mais variados, tanto aqui no município de São Paulo, mas também em outras regiões. E, neste caso, acho que o que pode ser feito, por exemplo, se o doador tem a intenção de que o recurso seja direcionado para esse projeto especificamente, poderia encaminhar um e-mail, né, informando que gostaria de participar da ação que está sendo realizada no município de São Paulo em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Acho que seria uma forma da gente tentar, junto à Unicef, então, né, incorporar essas possíveis doações nesse projeto específico. Porque, como dito, né, eles também têm vários outros projetos em todo o país com essa intenção, né, de proteção das crianças e adolescentes. Certamente. E essa iniciativa
pode servir também de exemplo para outros estados replicarem e para tentar minimizar essa situação difícil da comunidade que vive em situação de rua. A senhora concorda? Com certeza. É interessante também citar, né, que diversas organizações sociais têm se mobilizado nesse sentido e têm conseguido realizar, através de ações solidárias, né, que estão circulando na internet, têm conseguido recursos para atender a população em situação de rua, populações periféricas, em condição de muita vulnerabilidade, né, organizações que estão aí distribuindo cestas básicas, distribuindo kits de higiene. Então, existem muitas ações importantes em andamento e todos devem estar juntos nesse momento, né? Então, é bom que a sociedade esteja atenta a todas essas ações e possa contribuir também para que essa população mais carente seja atingida. Conversamos com Elisiane dos Santos, procuradora do Ministério Público aqui em São Paulo. Ela comentou e falou sobre um projeto, uma parceria entre a Unicef e o Ministério Público do Trabalho, que distribui kits de higiene à população vulnerável aqui no centro de São Paulo. Doutora, quero agradecer demais a participação, a gentileza em atender ao nosso convite e pelas informações trazidas aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, nós que agradecemos e lembrando, 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, é um dever de toda a sociedade também estar juntos nessa luta. Muito obrigada, doutora, até a próxima.